Lucas capítulo 1, irmãos, a partir do versículo 67, diz assim a palavra do nosso Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos abençoe com o entendimento e a transformação que só procede da sua palavra. Ó Deus, Pai, nós clamamos, Senhor, pelo teu poder, Pai, a tua graça, Senhor, a tua entranhável misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa operar maravilhas, Pai, em nossos corações, meu Deus, fazendo com que nós possamos vivenciar, Pai, aquilo que é santo, meu Deus, aquilo que é puro, Pai, aquilo que procede de Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ser viva em nossas vidas, Senhor, sejamos alimentados por ela e também, meu Deus, possamos transmiti-la, Pai, e outras pessoas possam ser alimentadas através de nossas vidas, Pai, à medida que nós vivemos, meu Deus, como Cristo, à medida que nós vivemos refletindo, meu Deus, e transbordando daquilo que Cristo fez por nós, Pai. Nos abençoa, Deus, nos ajuda, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas do Teu santo evangelho, Pai, e faz com que nós possamos entender profunda e verdadeiramente a Tua santa palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. O evangelho, irmãos, não é uma coisa normal. O evangelho não é uma coisa com a qual nós podemos nos acostumar. O evangelho é algo grandioso, é algo glorioso, é algo que é profundo, preenche as nossas vidas, irmãos, porque é maior do que as nossas vidas. É muito triste quando a gente vai se alimentar e a gente chega num local e aquela comida ela não consegue satisfazer a gente. Imagina só, isso foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele foi até aquela figueira e ele pensou que ia achar ali fruto e ele ia poder se alimentar. Ele de longe viu aquela árvore ali cheia de folhas e parecendo que tinham bastante frutos. E quando Jesus chega ali, não tinha aquilo que podia satisfazer Jesus, nada. Jesus ele saiu de perto daquela árvore da mesma forma que ele chegou. Na verdade, pior, porque ele chegou ali cheio de esperança, mas na verdade a esperança dele foi completamente frustrada ali quando ele chega diante daquela árvore. Mas veja, o evangelho não é assim, irmãos. O evangelho é o oposto disso. O evangelho é aquilo que nós vamos com uma grande expectativa, ou talvez, às vezes, a gente não vai nem com a expectativa correta, com expectativas muito baixas, mas quando nós conhecemos, quando o evangelho ele nos atinge, então a gente vê que é muito maior do que aquilo que a gente imaginou que ele seria no início. E a gente pode ver isso, irmãos, em todo esse capítulo primeiro do evangelho de Lucas. A gente vê que todo esse capítulo, irmãos, ele foi escrito para mostrar para nós que o evangelho ele é sobrenatural, que o evangelho é algo que deve nos preencher de alegria, o nosso coração deve transbordar, irmãos, de alegria profunda e verdadeira, porque o Senhor ele nos salva, porque o Senhor ele traz salvação ao seu povo. Veja, nós temos acompanhado a história aqui desse casal, de Zacarias e de Isabel, né? O capítulo começa com eles e termina também com eles. Né? O capítulo começa falando a respeito de que existia esse casal, que era um casal temente a Deus, um casal que vivia irrepreensivelmente de acordo com a palavra do Senhor, que Zacarias era um sacerdote, e ele então, o sacerdote, irmãos, quem é o sacerdote? É aquele que é responsável por representar o povo diante de Deus. Então ele entrou dentro do templo
Ele foi sorteado para fazer aquela atividade santa, que era queimar o incenso, que era fazer com que aquilo que representava as orações, a intercessão que chegava diante de Deus pelo povo. E quando ele chega então naquele local, no santo lugar, ele se depara com um anjo que vem com notícias, boas notícias, com o evangelho para ele, dizendo que ele seria pai, que as orações dele foram ouvidas. Então ele pode então se alegrar agora em Deus, porque Deus ele veio trazer alegria para Zacarias, mas não só para Zacarias, para todo o povo de Deus. Né? O seu filho seria João Batista, aquele que nós conhecemos, aquele que a Bíblia fala como o homem que era o maior de todos os profetas, e nós iremos falar disso daqui a pouco. Mas veja, irmãos, a gente vê que essa história ela começa boa, mas termina ainda melhor, porque não é simplesmente um casal, uma mulher estéril, um casal já idoso que vai ter um filho, à semelhança de Abraão e Sara, mas é mais profundo do que isso. O filho desse casal, ele vai ser aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, aquele que vai dizer, olha, chegou o momento, aquele que vai dizer, está mais perto do que nunca, é agora. O Salvador, o Messias, já está entre nós. Essa era a missão de João Batista, de preparar os caminhos do Senhor. E a gente viu então que, não coincidentemente, esse casal, eles eram aparentados com Maria, que é a mãe do nosso Senhor. E então, essas duas famílias, elas se juntam, porque Maria, assim como Isabel e Zacarias, recebeu a notícia de que ela seria mãe. E também de um modo mais extraordinário ainda do que Zacarias e do que Isabel, porque ela teria um filho sendo ainda virgem. E então, ela vai então se encontrar com sua prima, assim como o anjo recomendou que ela fizesse. E elas então entram em um estado de comunhão. E ali então, Maria, Isabel e João Batista, juntos, eles adoram a Deus. Adoram o Senhor Jesus Cristo, que ainda estava no ventre de Maria. A gente vê que João ele começa a adoração, né, tremendo no ventre de sua mãe, e então em seguida Isabel, ela continua a adoração pronunciando palavras, tanto engrandecendo Maria, como principalmente engrandecendo aquele que estava no ventre de Maria. E Maria, então, ela conclui esse momento de adoração com o canto que nós já meditamos, né, o cântico de Maria. Então a gente meditou, irmãos, na semana passada sobre o nascimento e a circuncisão de João Batista, que foi o momento no qual esse cântico aqui de Zacarias ele foi proclamado. A gente viu que Zacarias ele estava mudo, ele estava calado, e o texto fala então que quando ele colocou o nome do seu filho, quando ele reconheceu, né, que o nome do seu filho era João, assim como o anjo tinha dito que seria, a Bíblia fala no versículo 64 que imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. E esse louvor então que nós vemos aqui, o cântico de Zacarias, é justamente esse louvor que ele deu a Deus quando a língua dele foi desimpedida. E o que é que a gente vê, irmãos? A gente vê então, versículo 67, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. É muito interessante porque, como eu disse, o capítulo termina e começa com Zacarias, mas começa com Zacarias, o sacerdote, aquele que representa o povo diante de Deus. Mas o capítulo termina com Zacarias, o profeta, e o profeta é aquele que representa Deus diante do povo. O sacerdote ele tem uma mensagem do povo em relação a Deus, é Senhor, perdoa os nossos pecados, ele faz a intercessão pelo seu povo. Mas o profeta ele vem em nome de Deus, ele fala ao seu povo. Ele traz a mensagem de Deus para o seu povo. Então Zacarias ele profetizou, cheio do Espírito Santo, dizendo. E o que é que ele diz, irmãos? Qual é a mensagem que o seu povo precisa ouvir? É que Deus deve ser louvado. Veja, ele fala no versículo 68, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Veja que o louvor, irmãos, de Zacarias, a profecia que ele fala, a mensagem que ele traz para esse mundo que vem da parte de Deus, é que Deus deve ser louvado, é que Deus é um Deus que ele visita o seu povo. E essa palavra visitar, irmãos, é uma palavra muito profunda no Antigo Testamento. Ela não é usada simplesmente para falar a respeito de uma visita de alguém, ir na casa de alguém. Não é apenas isso. Essa palavra tem um significado muito mais profundo. Isso fala de quando Deus ele vem e ele manifesta a sua presença de um modo sobrenatural. É assim que é descrita a maioria das vezes em que Deus ele se apresenta, Deus ele age de um modo sobrenatural nesse mundo.
A gente vê isso durante todo o Antigo Testamento. E a gente então vai aprender aqui com Zacarias, através dessa profecia dele, como que nós devemos enxergar a própria palavra de Deus. Veja, ele olha para o passado, ele olha para tudo que Deus fez, e ele olha para o que Deus está fazendo agora, e ele diz: Deus visitou e redimiu o seu povo. Veja, irmãos, que ele coloca os verbos aqui no tempo passado, como que aquilo que Deus viria fazer, ele já fez. Como se a visita de Deus já estivesse concluída. Só que nós sabemos que Jesus ainda continua apenas no ventre da sua mãe. Jesus apenas tem 3 meses de gerado aqui, aproximadamente. E o seu filho, que seria aquele que ia anunciar a mensagem do Senhor, ele não aprendeu ainda nem a falar. Mas ainda assim, irmãos, seu pai Zacarias, ele usa os verbos no passado. Ele diz: porque Deus visitou e redimiu o seu povo. Ele continua: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Veja que ele usa os verbos no passado, irmãos, ele não está apenas fazendo referência àquilo que Deus já fez. O fato de Deus ter escolhido Abraão, Isaac e Jacó para, através dele, Deus criar o seu povo. Ele não está falando a respeito do que Deus fez no passado, através da casa de Davi. Pelo contrário, irmãos, ele está falando o que Deus fez agora, o que Deus fez nessa era presente em que Zacarias estava vivendo, mas ainda assim ele fala que Deus já fez. Porque, irmãos, é exatamente isso que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não fala das coisas gloriosas da parte de Deus, do futuro que ainda irão acontecer, muitas delas, como se fosse algo distante de nós, que nós ainda estamos aguardando acontecer, como se não pudéssemos desfrutar disso já no presente. Veja, a gente vê isso de modo muito claro quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz que Deus elegeu, Deus chamou, justificou e glorificou. Apesar da glorificação ser algo que ainda vai acontecer conosco. É algo tão certo, é algo tão presente, que ele fala como se já tivesse acontecido. A gente vê isso também na carta que nós já meditamos aqui, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Ele já começa a carta dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós recebemos, nós desfrutamos de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não fala que nós iremos desfrutar de bênçãos celestiais. Ele fala que nós já desfrutamos dessas bênçãos. Porque para o apóstolo Paulo, irmãos, a vinda de Cristo, o fato de Jesus Cristo ter vindo a esse mundo, já demonstra e traz para o presente, faz com que nós possamos experimentar já, nesse momento, tudo aquilo que Deus fará por nós no futuro. Embora muitas das coisas em uma proporção menor do que ainda iremos experimentar, mas, irmãos, nós podemos desfrutar e vivenciar a alegria, como se nós já estivéssemos no céu, como se a obra de Cristo já estivesse completamente concluída, porque, irmãos, porque aquele que começou a boa obra, ele irá terminar até o dia de Cristo Jesus, porque o que Deus fez no passado, irmãos, nos dá a certeza do que ele fará no futuro. A gente não precisa olhar para o futuro com incerteza, a gente não precisa olhar para o presente como se as coisas não estivessem concluídas ainda. Nós podemos, pela fé, irmãos, desfrutar e experimentar, como sabendo que tudo o que Deus prometeu irá acontecer. Veja, exatamente isso que Zacarias faz aqui. Porque ele fala no passado das coisas que Deus está fazendo no presente, mas ele também faz referência ao passado de fato. A gente vai ver que ele vai fazer referência, nós lemos aqui no versículo 69, a Davi. Ele também vai fazer referência a Abraão. Ele vai fazer referência aqui aos tempos antigos em que Deus falava através dos profetas. Perceba que é interessante a gente ver que o louvor de Zacarias não é o louvor que nós esperaríamos que ele desse no primeiro momento. Porque, irmãos, qual é o louvor que Zacarias deveria dar? Qual era o louvor esperado? O que é que nós iríamos esperar de Zacarias agora? É o momento em que o seu filho está sendo circuncidado. Seu filho tão esperado, tão buscado a Deus através da oração. Seu filho veio. Então, o que é que nós esperássemos que ele dissesse, irmãos? Que ele louvasse a Deus pelo seu filho. Que ele louvasse a Deus porque ele tem um filho, mas não é isso que ele faz. Ele diz, olha, ele está louvando a Deus porque Deus visitou, redimiu o seu povo e nos trouxe, suscitou plena e poderosa salvação. A gente poderia dizer, não, mas é porque o filho dele vai anunciar isso. Não é, irmãos. Veja o que ele diz. Ele diz, na casa de Davi, seu servo. Ou seja, esse louvor que ele está dando aqui a Deus, irmãos, em primeiro lugar, é por causa de Cristo. Veja, é por causa da casa de Davi, de quem Cristo procede. O seu filho, João Batista, não vem da casa de Davi.
Zacarias, ele é da tribo de Levi, da tribo dos sacerdotes, não é da tribo do real de Judá e da casa de Davi. Ele está louvando a Deus aqui, irmãos, por Jesus Cristo. Ou seja, o que, é que ele está fazendo aqui, irmãos? Aquele louvor que ele não pôde dar quando Maria chegou em sua casa, porque ele estava mudo. Nós meditamos, nós vimos claramente que o texto deixa claro para dizer, olha, esse louvor que Isabel está dando aqui a Maria e a Jesus Cristo, era o louvor que Zacarias, ele deveria ter dado, mas ele estava impossibilitado por conta do seu pecado, porque ele estava mudo. Mas agora, então, irmãos, ele, arrependido do seu pecado, a gente vê que ele é como se ele estivesse correndo atrás do prejuízo. Como se ele estivesse querendo agora, eu não dei o louvor ao Senhor naquele momento em que eu não pude dar, então eu vou dar esse louvor agora. Eu vou dar esse louvor agora. Irmãos, que ensinamento maravilhoso que Zacarias ele nos dá a respeito do arrependimento. Porque nos arrependermos, irmãos, dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos de errado, não é simplesmente eu e você, a gente olhar para o que a gente fez no passado e a gente dizer, poxa, não queria ter feito aquilo. Não é simplesmente eu e você, a gente se sentir mal porque a gente fez algo errado. Mas veja, faz parte do arrependimento, irmãos. Uma mudança de rota. E você buscar desfazer aquilo de mal que você tinha feito. Nem tudo, irmãos, que nós fazemos de pecaminoso, nós conseguimos voltar atrás e refazer aquilo ou desfazer aquilo. Mas sempre que possível, irmãos, o arrependimento ele vai requerer isso de nós. Ele vai querer que nós confessemos o nosso pecado, nós mudemos a nossa postura, mas nós busquemos desfazer aquilo de mal que nós fizemos. Irmão, seja o ofender alguém, nós vamos lá e vamos nos humilhar diante daquela pessoa, nós vamos querer que aquela pessoa ela esqueça aquilo de mal que nós fizemos. Se foi algo que nós furtamos, roubamos de alguém, a gente vai lá e a gente vai devolver. A gente não pode dizer que a gente está arrependido, irmãos, e a gente não vai buscar mostrar o arrependimento, ou seja, que a gente está abandonando aquele pecado, se a gente não está buscando desfazer ou refazer aquilo que a gente fez de errado. Zacarias, a gente vê aqui que ele, na primeira oportunidade que ele teve, ele louvou a Deus por aquilo que ele não pôde louvar no momento em que ele estava debaixo da disciplina do Senhor. Meus irmãos, nós passamos algum tempo, talvez anos, talvez décadas de nossa vida sem poder louvar a Deus por conta do nosso pecado, porque andávamos distantes do caminho do Senhor. O que é que nós faremos agora, irmãos? O que é que nós devemos fazer agora, hoje? Nós devemos olhar para a salvação de Deus, assim como Zacarias olhou para a salvação que Deus nos dá. E isso fazer com que a gente se arrependa daquele tempo de vida que vivemos distante do Senhor. Não é para a gente olhar para o passado do pecado, irmãos, com saudade, como a mulher de Ló olhou para trás. Mas não basta apenas também eu e você a gente olhar e dizer, não gostei de ter feito aquilo. O fato de nós termos vivido distante do Senhor, irmãos, em algum momento no passado, deve fazer com que eu e você a gente diga, agora eu vou querer viver em dobro para a glória de Deus. Aquele tempo que eu não vivi para a glória de Deus, eu vou querer viver hoje como se eu pudesse pagar, como se eu pudesse pagar a Deus por aquilo que eu vivi distante da sua presença. É claro, irmãos, obviamente nós não temos como pagar a Deus por absolutamente nada que Ele faz a nós. Mas a nossa sensação, a nossa intenção, irmãos, nosso desejo, estando gratos pela salvação que o Senhor nos deu, eu vou viver de um modo que mostre que realmente eu não me agradei, eu me arrependo daquilo que eu fiz no passado, eu quero ver diferente agora, eu quero desfazer aquilo que eu fiz, eu quero refazer os meus caminhos, eu quero que as pessoas que me encontrem no passado, que viviam comigo no passado, se elas me encontrarem agora, elas não vão ficar surpresas, porque antes delas me encontrarem, eu vou encontrá-las, e vou testemunhar daquilo que o Senhor Jesus Cristo me ensinou. Veja, tantas vezes, irmãos, nós proclamamos um evangelho falso com nossas vidas. Veja, antes de crermos no Senhor Jesus, irmãos, nós não deixávamos de ter uma fé. E nós não deixamos de proclamar algo para as pessoas. Grande diferença é que, antes da fé, irmãos, nós proclamávamos uma mentira. As pessoas olhavam para a nossa vida e elas iam encontrar pessoas que mostravam que a satisfação vem através daquilo que nós temos, que a satisfação nós podemos encontrar em um relacionamento com alguém aqui nesse mundo, que a satisfação nós conseguimos encontrar nas coisas aqui dessa terra.
Mas agora nós somos chamados por Deus, irmãos, para mostrar para essas mesmas pessoas que nós testemunhamos o contrário disso, que Deus, ele é mais importante do que tudo. Eu e você, a gente tem essa porta, irmãos. A gente pode chegar para as pessoas que nós vivemos no passado, no pecado com ela, que foram nossos companheiros de pecado. A gente pode chegar para ela e dizer: olha, fulano de tal, estava pensando em você esses dias. Estava lembrando de naquele dia quando a gente fez isso, aquilo, aquilo outro. Naquele dia quando eu lhe disse assim, 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 assado. Eu queria dizer uma coisa para você agora, olha. Eu compartilhei com você naquele momento de uma mentira. A nossa vida aqui naquele momento estava refletindo e transmitindo uma mentira terrível. A gente estava vivendo como se Deus não existisse. E agora eu quero dizer para você que eu conheço a Deus verdadeiramente, que eu tive um encontro com o Senhor, que na verdade o Senhor me encontrou e transformou a minha vida, suscitou plena e poderosa salvação na minha vida. Não preciso usar a palavra suscitou não, irmão, só estou apenas citando aqui, citando Zacarias. Veja, irmãos, nós podemos, e num certo sentido temos um dever para com essas pessoas que compartilharam do nosso pecado, nós possamos agora compartilhar com elas de coisas mais gloriosas. Zacarias, ele está agora não apenas diante de Maria, do seu filho João e de Jesus, que eram aqueles presentes quando ele não pôde louvar a Deus, mas diante de todo o povo ali presente, diante de todo o povo que veio para comemorar e se alegrar com ele sobre o nascimento do seu filho. Ele veio dizer para esse povo: olha, eu tenho algo mais importante para que vocês se alegrem comigo do que o nascimento do meu filho. É, com o nascimento de um filho que ainda vai nascer. Jesus Cristo, irmãos. E ele diz então que Deus suscitou poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E aqui a gente pode se lembrar do profeta, irmãos, Natan, que foi com quem Jesus, Davi ele conversou e trouxe a mensagem da parte de Deus para Davi, dizendo para Davi que um dos seus descendentes ia reinar eternamente. Mas, obviamente, essa citação aqui aos santos profetas se estende a todos os outros profetas que, juntamente com Natan, anunciaram a vinda do Messias, do Salvador. E veja, irmãos, é como se o próprio filho dele aqui, João Batista, ele tivesse incluso entre esses profetas. Veja, ele aqui nem citou ainda o seu filho. O seu filho, quem é que vai ser o seu filho, irmãos? Essa criança que as pessoas esperam coisas tão gloriosas dela, aquela mensagem que já estava sendo divulgada ali na região de que aquele menino ali ia ser grande. Ele disse: meu filho vai ser um santo profeta. Mas ele vai anunciar a vida, o nascimento, a morte de uma outra pessoa que é maior do que ele, daquele que ele não é digno nem de desacatar a sandália, desatar a sandália. E Deus fez isso, irmãos, suscitou salvação, como ele prometeu, desde a antiguidade, por boca dos seus profetas. Para quê? Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Vejam, irmãos, como é que Zacarias ele nos ensina a interpretar a Bíblia. Se a gente for olhar o Antigo Testamento como um todo, a gente vai ver que Deus, de fato, ele suscitou. Esse é um termo técnico na Bíblia, um termo teológico aqui que Zacarias usa, que é usado no Antigo Testamento para falar que Deus ele levantava, em especial, os juízes. No tempo dos juízes, Deus levantava homens para libertar o seu povo dos seus inimigos. Deus levantou o juiz para libertar o seu povo dos filisteus, dos moabitas, de vários povos ali que viviam na região do povo de Deus e que eram inimigos deles. Mas, irmãos, aqui a forma que Zacarias olha para isso é diz: olha, Deus nos trouxe essa salvação para nos libertar dos nossos inimigos. Quem foi que Jesus Cristo matou, irmãos? Quantos Jesus ele veio para destruir o Império Romano que dominava o povo de Deus? Veja que a Bíblia ela nos ensina a interpretar, veja, tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento de destruição de povos inimigos, de destruição daqueles que se levantavam contra o povo de Deus. Veja, na Nova Aliança, a forma que isso chega a nós, é que nós devemos, pela carne e pelo sangue, nos levantarmos contra os nossos inimigos. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas veja, Jesus ele derrotou a morte, ele derrotou Satanás, ele derrotou esse mundo, sendo que ele fez isso através da própria morte dele. Veja, não é mais através de uma espada em que você vai tirar a vida de uma outra pessoa que você vai vencer as batalhas de Deus. Veja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que há uma guerra muito mais importante do que
uma guerra cultural, do que uma guerra política, do que uma guerra até mesmo geográfica que nós possamos viver e batalhar aqui nesse mundo, mas uma guerra espiritual, irmãos, que é contra você mesmo. Você é aquele que você tem que estar preocupado em destruir, principalmente. Veja, o seu pecado é o seu maior inimigo, é aquilo que lhe destrói, lhe afasta de Deus. Quando então Zacarias olha aqui para a destruição dos inimigos, da libertação que Deus trouxe contra os inimigos, e ele faz referência agora à obra de Cristo, ele deixa muito claro, irmãos, qual é o maior inimigo que eu e você a gente tem que estar preocupado em destruir. E não são aquelas pessoas que se levantam e nos ofendem, e falam mal de nós, e prejudicam talvez a nossa vida, a nossa reputação. Nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Ele diz que Deus nos trouxe, então, poderosa salvação, que ele prometeu desde a antiguidade, nos libertar das mãos dos nossos inimigos e daqueles que nos odeiam. E o objetivo disso é para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança, do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Veja, irmãos, que é interessante porque Zacarias ele está falando aqui mais de uma vez. Ele retomou esse assunto. Ele falou primeiro lá em cima que Deus tinha prometido isso. Ou seja, que o evangelho era uma promessa. E agora ele retoma dizendo, é uma promessa, é um juramento, é o cumprimento da aliança que Deus fez com nossos pais. Veja, irmãos, quando a gente pensa a respeito da nossa salvação, a gente pode pensar, por que que Deus salva os seres humanos? Por que que Deus ele nos salva? Por que que Deus ele salva a nós? Por que que Deus ele salva alguns? E as pessoas elas querem olhar para si mesmas e encontrar motivo, o fundamento da sua própria salvação, seja algo que ela faz ou algo que ela crê. Mas veja, o fundamento, irmãos, da salvação é algo que está muito mais além disso. Veja, porque Deus prometeu a alguém que nos salvaria. Veja, a Zacarias ele diz aqui, Deus prometeu a Abraão, né? Deus prometeu aos nossos pais, fez juramento a eles, fez uma aliança com eles. Mas mesmo muito antes, irmãos, de Deus fazer uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, muito antes de Deus ter prometido para Davi que ele ia, através da descendência dele, trazer o Messias, Deus, o Pai, ele prometeu para o seu próprio filho que ele nos salvaria, que através do seu sangue ele compraria pro povo de toda tribo, língua e nação. Vejamos que o fundamento último da nossa salvação não é encontrado em nós nem em ninguém além do próprio Deus. É porque Deus, ele prometeu para o seu filho que ele nos salvaria. E a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas por que Deus prometeu para o seu filho que ele nos salvaria? Porque se a gente for olhar, irmãos, um exemplo, Malaquias vai dizer bem assim, olha, porque eu, Senhor, não mudo, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, Deus ele não destrói o seu povo, não diz, olha, vocês não merecem mais a minha salvação. Ele diz, porque nunca foi por causa do povo que ele salvou o povo. Se Deus ele tivesse nos salvado, irmãos, por causa de algo que nós fizéssemos, então ele iria deixar de nos salvar no momento em que nós pecássemos. Porque o nosso pecado, irmãos, ofende muito mais a Deus do que a nossa fé teria o poder de trazer sobre nós o prazer de Deus. Como é que Deus ele vai se agradar numa fé, irmãos, como a nossa? Uma fé que é tão fraca, uma fé que é tão imperfeita, uma fé que é tão pequena, uma fé que o Senhor Jesus ele nos diz o tempo todo, homens de pouca fé, se vocês tivessem uma fé mínima, tão pequena, vocês seriam capazes de fazer coisas extraordinárias. Então não está na grandeza da nossa fé, não está na beleza da nossa fé, não está no poder da nossa fé, a nossa salvação, irmãos. Mas é justamente o juramento que Deus fez ao seu próprio filho. Porque Jesus é como Abraão, irmãos, o pai de muitas nações. Jesus é aquele que, através dele, Deus trouxe salvação. Deus trouxe e fez uma descendência gloriosa para si mesmo. E agora Deus tem filhos entre todos os povos, por conta do seu próprio filho. Que assim como Abraão foi usado para abençoar todas as nações. Por que então que Deus ele fez essa promessa para o seu filho, irmãos? Porque Deus prometeu para o seu filho que ele nos salvaria. A gente já viu claramente que não pode estar em nós esse motivo, mas mais uma vez se encontra no próprio Deus. Deus ele decidiu nos salvar. Deus ele prometeu nos salvar. A partir do momento que ele prometeu, ele vai cumprir. É exatamente isso que Zacarias está dizendo aqui. O que Deus promete, ele cumpre. Mas Deus ele não precisava ter prometido, irmãos. Ele prometeu porque
está na natureza dele. Deus, ele não precisava dessa manifestação da sua glória, mas Deus, ele não faz aquilo que ele precisa, porque senão Deus não faria absolutamente nada, irmãos, porque Deus não precisa de nada. Mas, veja, quando alguém não precisa fazer nada, irmãos, aí ela mostra quem ela é de verdade. Se você não precisasse de dinheiro, você ia continuar trabalhando? Você ia dizer, não, eu vou aqui viver na sombra e na água fresca. Vou passar o dia todinho deitado na cama, pedindo comida no iFood e não faço mais nada. Aí você mostra que você é uma pessoa preguiçosa, que no seu coração não tem nada, a não ser preguiça, e você quer ser servido pelos outros. Mas Deus, não precisando fazer nada, o que é que ele faz? Ele traz salvação para nós. Veja como Deus é completamente diferente daquilo que nós podemos conhecer nesse mundo. Deus não precisando de nada, nem de ninguém, em nenhum sentido. Ele nos cria e nos salva. Veja que Deus glorioso, irmãos. Essa é talvez a maior forma da gente enxergar a glória de Deus. É a gente olhar e ver que Deus, ele não precisava ter feito nada disso, mas ele traz salvação para nós. E como que ele traz salvação para nós, irmãos? Ele não precisando de nada, como que ele manifesta a sua glória? Veja, não é como os poderosos desse mundo buscam manifestar a glória deles. Como é que o mundo, irmãos, ele dá uma grande demonstração de poder? Né, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, a guerra já tinha praticamente acabado, mas eles trouxeram uma grande manifestação de poder para esse mundo. Como foi que eles fizeram? Destruíram 2 cidades lá no Japão com a bomba atômica. Os homens, eles mostram o seu poder através da destruição de outros povos, de outras pessoas, mostrando que eles são mais poderosos do que outro, pela capacidade que eles têm de destruir os outros. Como é que Deus mostra o seu poder? Como é que Deus mostra a sua glória? Como é que Deus mostra, irmãos, a sua salvação para nós? O seu filho é quem morre para pagar pelos nossos pecados. Veja, Deus, ele não precisava manifestar a sua glória, mas ele quis manifestar a sua glória. Como é que ele manifesta a sua glória do modo mais grandioso nesse mundo, irmãos? Através da salvação de pecadores. E como é que ele salva pecadores? Dando seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Que Deus maravilhoso, irmãos, que nós temos. Esse Deus que fez um juramento. Quem é que poderia exigir isso dele? Quem é que poderia dizer, Deus, você tem a obrigação de nos salvar? Você não me criou, né? Como um filho diz para um pai, né? Você não me fez, eu não pedi para nascer, então agora você vai ter que cuidar de mim, você vai ter que fazer tudo por mim. Não, irmãos, ninguém poderia chegar a Deus para exigir algo dele. Né? Se a gente dissesse que Deus teria que salvar a nós, é uma obrigação de Deus porque ele nos criou, então Deus teria que a obrigação também de salvar os anjos. E os anjos que pecaram, eles vão para o inferno, junto com Satanás, o seu líder. Mas Deus, ele salva, irmãos, porque ele mesmo fez um juramento. Ele mesmo quis nos conceder. Veja, exatamente isso que diz aqui no versículo 74, versículo 73, irmãos. E do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de quê? Qual foi o juramento que ele fez? De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Veja, irmãos, que esse é o objetivo. Veja, o objetivo final de todas as coisas que Deus faz aqui nesse mundo. É para que nós pudéssemos chegar na sua santa presença e adorássemos a Ele sem temor. Veja, irmãos, Adão e Eva poderiam adorar a Deus no jardim do Éden. E aquilo era glorioso. Deus nos criou para isso, para que nós adorássemos a Deus de um modo glorioso. Mas Adão e Eva, eles estavam nus, a Bíblia fala. A Bíblia não fala que nós estaremos nus quando nós estivermos na presença de Deus. Nós não vamos depender da nossa própria justiça, que é isso que representava a nudez ali de Adão. Ele tinha dignidade suficiente para estar ali. Deus o agraciou dessa forma, fazendo aliança com ele. Mas a aliança que nós temos com Deus é superior à que Adão tinha com Deus. Nós vamos entrar na presença de Deus, irmãos, com vestiduras brancas, que foram compradas pelo próprio sangue do Filho de Deus. Apocalipse vai dizer que são vestiduras tão brancas que nenhum lavandeiro, nenhuma lavanderia, irmão, nesse mundo conseguiria deixar uma roupa tão branca, tão gloriosa, tão brilhosa como as vestes que nós teremos, que refletem a glória e a salvação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Deus, ele nos chama, irmãos, para que nós pudéssemos adorar a Deus sem temor. Adão e Eva, eles poderiam pecar. Isso é uma coisa que traz temor no nosso coração. Veja, irmãos, se eu estou na presença de Deus, mas eu posso ser expulso
dessa presença por conta do meu pecado, isso é um temor no meu coração. Mas, se agora eu sabendo que Jesus Cristo morreu por mim, que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, eu posso ter plena paz, eu posso entrar na presença de Deus sem temor, porque eu sei que ninguém vai poder me arrebatar das suas mãos. Ele disse para que nós adorássemos a Ele sem temor. Foi isso que Deus buscou fazer desde toda a história do Antigo Testamento, irmãos. É essa. O homem foi expulso do jardim, mas então ainda o que acontece logo depois que eles saem do jardim? Abel vai lá para adorar a Deus através do sacrifício do cordeiro. O que continua acontecendo no Antigo Testamento, irmãos? Abraão vai erigir altares, Isaac, Jacó. Deus ele vai chamar Moisés para que eles possam adorar no deserto. Lembrem, exatamente essa é a linguagem que é usada em Êxodo. Ele vai, Moisés, você vai pegar o meu povo para que eles possam me adorar no Monte Sinai. E então, o faraó ele não quer permitir que o povo vá lá adorar a Deus. Mas quando o povo chega no Monte Sinai, irmãos, eles não conseguem adorar a Deus sem temor. Pelo contrário, eles estão apavorados. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Eles dizem, Moisés, não, a gente não vai mais entrar na presença de Deus, não. Você que vai entrar aí. A gente não pode ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é assustadora por conta do pecado do homem, irmãos. Mas, finalmente, em Cristo Jesus, nós podemos adorar a Deus sem temor algum. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo de não sermos aceitos por Deus. O temor que nós demonstramos diante da presença de Deus hoje é completamente outro. É o temor que é o temor de um filho para com seu pai. É o temor de um filho que quer agradar o seu pai, que quer viver para a glória do seu pai, que quer fazer com que o seu pai se agrade da sua vida, sabendo que mesmo se ele pecar, mesmo se ele falhar, mesmo se ele não conseguir ser perfeito, seu pai não vai deixar de amá-lo. Isso faz com que ele possa adorar a Deus sem temor, em santidade, justiça perante ele todos os nossos dias. Veja, irmãos, nós iremos desfrutar ainda disso de modo pleno, eternamente nós podemos adorar a Deus. Mas como o Zacarias tem nos falado aqui, irmãos, tem nos ajudado a entender, a gente já pode adorar a Deus hoje, todos os dias da nossa vida. A nossa vida hoje, já podemos buscar glorificar a Deus em todas as coisas. E aí sim, irmãos, depois que ele já terminou de falar tudo isso, depois que ele já terminou de falar de toda a salvação que Deus nos dá através de Cristo Jesus, aí ele lembra do filho dele. Ele diz, tu menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimir dos seus pecados. Veja, irmãos, nós não devemos ser gratos a Deus, nós não devemos ir à presença de Deus para simplesmente agradecermos aquilo específico que nós queríamos e Deus nos deu. Zacarias queria um filho e Deus deu a ele. Mas veja que quando Zacarias entrou na presença de Deus, irmãos, em gratidão a Deus e profetizando aqui por Deus diante do povo, a gente vê que é como se ele tivesse esquecido do seu filho aqui, irmãos. Ele estava olhando para outro filho. Como se ele tivesse esquecido daquilo que ele passou a vida toda desejando e orando por. Porque a salvação, irmãos, que Deus nos dá em Cristo Jesus é maior do que qualquer outra coisa que nós pudéssemos desejar ou esperar aqui nesse mundo. Então, agora, depois de reconhecer a grandeza da salvação, ele reconhece agora o seu filho, ou seja, aquilo que ele ganhou de Deus, aquela bênção pela qual ele tinha orado, no contexto da salvação. E não é porque João Batista, irmãos, de fato era aquele que ia anunciar a vinda do Messias. Tudo o que Deus nos dá, irmãos, nós devemos usufruir daquilo e interpretar aquilo e colocar aquilo no devido lugar em nossas vidas que Deus nos deu para que nós colocássemos. E sempre vai ser no contexto da salvação, no contexto da gratidão que nós temos a esse Deus que nos salva. Nós devemos usar tudo que nós temos. Porque aí, irmãos, se nós perdermos, se nos for tomado, então a gente vai viver uma vida miserável e infeliz. Imagina, irmãos, se a expectativa de Zacarias fosse no seu filho. O que foi que aconteceu com seu filho, irmãos? Como foi que terminou a vida desse seu filho? Terminou bonita. Ele foi honrado pelos homens. Pelo contrário, irmãos. Óbvio que provavelmente Zacarias já estava morto quando tudo isso aconteceu, mas como terminou a vida do seu filho? Terminou ele sendo decapitado. Ele não conseguiu nem ter a sua cabeça enterrada junto com o seu corpo. Sua cabeça foi separada do seu corpo.
Se a esperança de Zacarias dependesse do seu filho, João Batista, a gente pode dizer que ele morreu frustrado, ou morreu inocente, achando que a vida do seu filho ia ser boa, mas por desconhecimento. Mas como a alegria de Zacarias, irmãos, que ele demonstra aqui, nesse louvor, nessa profecia, ele demonstra que a alegria dele está no Senhor, e que o seu filho é um meio de Deus ser glorificado nesse mundo. Então ele pode ter plena alegria, ele pode adorar a Deus sem temor. Se a alegria dele dependesse do seu filho, ele ia ter que adorar a Deus, morrendo de medo, de temor, todos os dias, pensando no que poderia acontecer com seu filho. Mas ele pôde adorar a Deus sem temor. Ele continua dizendo, irmãos, que o seu filho veio para dar conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. E aí, irmãos, veja que ele usa a palavra misericórdia aqui, que é uma palavra muito usada no Antigo Testamento, no contexto daquilo que Deus concede ao seu povo através da aliança. Mas ele faz questão, irmãos, de colocar uma palavra que demonstra a profundidade, irmãos. Ou seja, de onde vem essa misericórdia de Deus, irmãos? Como nós já falamos, não vem de nós, não vem algo que é causado por nós, mas vem de dentro do próprio Deus. Mas é do próprio Deus, na natureza dele, ele agir de modo tão glorioso, tão bondoso para conosco. A entranhável misericórdia de Deus que nos concede salvação, pela qual essa misericórdia tão gloriosa nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Veja, irmãos, agora ele fala, ele não tinha falado ainda a respeito de nós como alvo, né, a obra de Cristo. Ele falou a respeito da destruição dos inimigos, ele falou do juramento que Deus fez aos pais, mas agora ele faz questão de colocar o foco em nós, irmãos. Quem vai usufruir, quem vai receber, o estado dessas pessoas. Ele deixa claro, irmãos, o nosso estado é de trevas. Ele diz, Deus, com a sua entranhável misericórdia, nos concede o sol da justiça, o sol nascente. E Jesus, irmãos, que é o sol, que é a luz do mundo, que ilumina todas as coisas, ele se fez trevas por nós. É isso que é dito quando ele é crucificado na cruz do Calvário. É dito que houve trevas da hora sexta até a hora nona. E aquelas trevas representavam justamente que aquele que é o sol da justiça, agora o próprio sol tem que virar as costas para ele, porque ele carregava os nossos pecados. E então, irmãos, Deus ele recebe essa ira do próprio Deus. Jesus Cristo é castigado por nós para dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É assim que Zacarias termina o seu louvor, a sua profecia. Veja, ele diz, irmãos, que os nossos pés vão ser guiados pelo caminho da paz. Jesus, ele desfrutou de trevas para que eu e você nós pudéssemos desfrutar de paz. E o texto termina então dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Veja, irmãos, que o texto ele termina colocando João Batista em comparação com Sansão, por exemplo, que é dito também que ele crescia e se fortalecia. Mas o texto também coloca Jesus muito parecido com a forma que termina o capítulo 2. O capítulo 1 termina justamente com João Batista sendo aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, crescendo e se fortalecendo. E é assim também que termina o capítulo 2, dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, João Batista é colocado entre Jesus, que é o Salvador, e todos os profetas, e todos os homens do Antigo Testamento que representaram e que anunciaram a morte de Jesus. E é por isso, irmãos, é nesse contexto em que é dito para nós que João Batista ele é o maior de todos os homens. Né? A Bíblia não está falando que João Batista ele foi o homem que menos pecou na face da terra. Não está dizendo que João Batista é aquele que é o homem que deve ser exaltado ali, do ladinho de Jesus. Não, irmãos. O texto é autoexplicativo. O texto que vai dizer que João Batista é o maior nascido de mulher diz que o menor no reino dos céus é maior do que João.
que ele está querendo dizer, irmãos, o que a Bíblia nos ensina e está sendo já trabalhado desde esse texto aqui, é que João Batista ele foi aquele que teve o maior privilégio. Ele foi o único profeta que profetizou a vinda de Cristo, que realmente viu o próprio Cristo. Que ele pode dizer, ó, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, porque eu e você, irmãos, a gente pode dizer, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que habita em mim através do seu Espírito, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você, a gente pode refletir na nossa vida, irmãos, de um modo mais profundo. A gente tem palavras mais gloriosas para falar a respeito de Jesus do que João Batista sequer poderia ter imaginado. Porque nós temos toda a revelação de Deus. Nós não temos apenas o Antigo Testamento, mas nós temos todo o Novo Testamento. E toda a vida dos santos, para que nós possamos falar da glória que Deus fez. Não apenas a glória que Deus manifestou no Antigo Testamento, mas toda a glória que Deus tem manifestado até o dia de hoje, na salvação do seu povo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Nós possamos louvar esse Deus pela salvação gloriosa que Ele nos dá